Quero saudar a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Hoje é um dia maravilhoso. Deus nos tem abençoado muito aqui, com momentos de louvor, meditação, nas suas promessas. E agora nós vamos trazer um pequeno estudo, pequeno como quem diz, mas na verdade é um grande estudo, porque talvez a gente leve mais do que gostaríamos, 19, 20 minutos, pode ser pouco tempo. Mas vamos fazer de tudo. Como tenho isso tudo por escrito, vamos só entregar o irmão para meditar. A irmã Deolinda para a oração, por favor. Bondoso Deus, nosso Aleluia. Pai, estamos aqui no dia de hoje na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por tudo quanto Tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por Teres nos dado mais um dia nesta face da terra. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo fôlego da vida, Senhor nosso Deus, de cada um de nós neste lugar e daqueles, Pai Santo, que neste momento estão em vários lugares, Senhor nosso Deus. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor. Nesta hora, Senhor, pedimos que a Tua compaixão, misericórdia esteja sobre nós. Queremos colocar a palavra nas Tuas mãos. Queremos colocar esta meditação nas Tuas mãos. Abençoe. Abençoa, Deus, o Teu servo, Senhor amado. Guia ele segundo o seu propósito para a glória do Teu nome. Nós deixamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos meditar um pouco. Trago aqui um estudo, pequeno estudo. Mas vamos falar da renúncia como o preço de andar com Deus. Hoje, há muitas pessoas que só querem andar com Deus, só querem confessar o nome de Jesus Cristo. E eles confessam que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Mas existe uma distância que vai desde confessar que é Senhor e Salvador e se conformar com a nova ética demandada por esta aceitação do Senhor como Jesus Cristo e Salvador. Mas vamos ver isso, o que aqui temos da parte do apóstolo Paulo. Este ponto começa uma passagem. Este ponto qual? Romanos 12, 1 e 2. Começa uma passagem, inicia ensinamentos práticos que conduzem o corpo da carta ao encerramento. Porque a carta começa no capítulo 1, como o irmão sabe aí muito bem. Nós lemos 12, começamos no capítulo 12, 1 e 2. Foi onde nós lemos. Então, esse ponto inicia uma passagem, ou começa uma passagem, que inicia ensinamentos práticos rumo ao encerramento do corpo. Porque o irmão sabe que a carta de introdução tem um corpo de desenvolvimento e tem a conclusão. E esta é uma característica padrão das doutrinas de Paulo, nas suas epístolas. Ele verte ensinamentos doutrinários e em seguida fornece instruções práticas com o objetivo de ajudar os crentes a expressarem acertadamente a sua fé em Cristo Jesus. Deu que Paulo, aqui nessa epístola, que é chamada também pelos teólogos da catedral de doutrina. Esta é uma catedral de doutrina, segundo os grandes teólogos. E eu me alinho a eles também. E encaro esta epístola dessa mesma maneira. Não que estou a dizer que sou um deles, um dos grandes, mas que me conformo. Eu faço parte dessa escola de pensamento que sustenta que esta é uma catedral de doutrina, a epístola de Paulo aos Romanos. Este padrão ilustra a compreensão de Paulo da relação existente entre crença cristã e prática, enfatizando que a teologia informa e sustenta a ética. Então, quer dizer, não faz sentido que você confesse uma coisa, depois você faz outra. Então, você tem que fazer como você confessa. Fazer como você confessa. Aliás, há quem diz assim,
o que nós acreditamos faz a nossa moral. E o que nós professamos, o que nós falamos, faz a nossa teologia. O irmão já compreendeu isso? Tá, cada um pode ser teólogo à sua maneira, que nem o filósofo. Cada um pode filosofar conforme ele entende o mundo, como ele conhece o mundo. Porque filosofar é amar o conhecimento, é exprimir o conhecimento que você adquire com a interação com o meio em que você vive. Então, a teologia ela tem um papel básico, que é de informar a ética como que devem ser as coisas, ou informar ao homem, ao teólogo, como que ele deve tanto proceder em termos éticos. Então, aí que diz que a relação, tanto Paulo, ele mostra a relação existente entre crença cristã e prática, enfatizando esse aspecto central, que a teologia informa e sustenta a ética. Por isso que, e uma das coisas que hoje existe é mesmo a crise da ética, mesmo dentro do cristianismo, porque as pessoas pregam uma coisa, professam uma coisa, mas no seu dia a dia praticam outra coisa. Então há uma clivagem entre esses dois aspectos. As exortações éticas dadas em segunda, ou melhor, de capítulo 12, 1 até capítulo 15, 13, foram construídas sobre e assumem os argumentos teológicos do capítulo 1, 18 a 11, 36. Então estamos a dizer que a partir desse capítulo nós lemos, que é o capítulo 12, 1, 2, 3, até capítulo 15, versículo 13, o argumento do Paulo são pedras que ele edifica sobre o fundamento que ele lançou do capítulo 1 até capítulo 11. É o que está a dizer. Nós, como estamos só a ver esse capítulo, então nós vamos falar um pouco desse capítulo mesmo. Vamos mostrar como que Paulo divide esse assunto nesse capítulo. Então, nesse capítulo, dos versículos 1 e 2, Paulo discute as responsabilidades individuais para adoração e transformação pessoal. Do versículo 3 a 8, ele discute a variedade dos dons espirituais dados à igreja. Do versículo 9 a 21, ele discute a primazia do amor incondicional sobre todas as outras ações. Ele está a mostrar que o amor é incondicional e ele está acima de tudo quanto nós podemos fazer. O amor é o fim da lei. Quem cumpriu com o amor, cumpriu com a lei. Está a dizer aí a própria Bíblia. E é preciso nós compreendermos aqui já que sem conformidade com Deus não pode haver salvação. Nós temos que nos conformarmos. É preciso que nós nos conformemos com Deus. Não nos conformamos com o mundo. Temos que nos conformar com Deus. Não devemos nos conformar com o mundo. Há uma coisa com a qual você tem que se conformar. Mas Paulo exorta os crentes a não se conformarem com o mundo. A não se conformarem com o mundo. Esse tempo aqui, há pessoas que já querem se conformar com o mundo. Aliás, tenho uma palavra para você, meu irmão. Dizer o seguinte, que momentos virão em que você ficará angustiado, você ficará abatido, você ficará drenado, quase sem esperança. E você se verá em algum momento quase no fundo do poço. Mas quero lhe dizer uma coisa. Deus, ele vai trazer, depois disso, momentos de grande restauração. Amém. Momentos de grande restauração. Amém. Não pode olhar para o que está acontecendo, a sua drenagem de recursos, do seu espírito, do seu ânimo. Então o desânimo começa a assaltar a sua vida. Irmão, porfia, seja fiel. Olha para Deus. Aleluia. Confia no Senhor. Amém. E creia nisso que eu te digo. Esta é uma palavra que Deus colocou no meu coração. No meu coração nesta madrugada. Eu quero dizer para você isso. Pode parecer que um buraco negro, entre aspas, que está sugando toda a matéria, e que está em volta de você, meu irmão, e por fim vai sugar, está a ameaçar sugar você. Eu quero lhe dizer que não é o fim.
Amém. Deus tem uma coisa tremenda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode ver a minha alegria. Esse riso está a exprimir a minha alegria, porque a minha confiança no Senhor é tão grande que não duvido disso que estou a informar assim. Aleluia. Deus tem um projeto especial para o seu povo. Há pessoas que pensam que alguns dizem, Deus está dizendo que avivamento é Moçambique. Não é só em Moçambique, meu irmão. Deus tem coisas grandes para este mundo. Amém. Porque esta terra toda pertence ao Senhor. Amém. Esta terra pertence ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A renúncia implica responsabilidade pessoal para a adoração. Muitas vezes nós não sabemos fazer como devemos fazer. Não temos feito como convém. Mas Deus quer que nós tenhamos condições para adorá-lo. Por isso que Jesus diz à mulher samaritana, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É necessário que nós busquemos este padrão. Por quê? Qual é o padrão? De adorar em espírito e em verdade. Jesus explica, porque os tais é que o Pai procura. Os tais é que o Pai procura. Os tais é que o Pai procura. Eu estava a ler há dias uma tarde de profecia, que alguém diz que Deus disse que não pode orar para estar nas igrejas, deve terem culto, deve orar para que haja avivamento. É uma falácia. Tudo isso aí não se conforma com as escrituras. Toda profecia. Profetizem vocês, e nós vamos examinando deste lado. A Bíblia está dizendo que nós temos que examinar as profecias. Mas examinando esse discurso, é incoerente com a Bíblia. É incoerente com as escrituras. É a mesma coisa já amanhã surgir alguém dizer, Deus me disse, temos parado de ganhar almas. Não temos parado de ganhar almas. Isso faz parte da missão central que Jesus deixou para a igreja. E tudo isso, o fim, é que todo joelho sobre a face da terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É isso, o fim de tudo é isso. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Então não há momento nenhum que Deus vai dizer não precisam de se encontrar, não precisam orar para estarem juntos. Aliás, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a união. Aleluia. Nós somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Nós precisamos de estar um ao lado do outro, irmão. Então não venha dizer que Deus diz que isso não é necessário. Então isso é da pessoa. Não veio de Deus. A renúncia implica em responsabilidade pessoal para a adoração. Cada um que apresenta o seu corpo em sacrifício vivo. Irmão, lembrar que a Epístola aos Romanos, ela foi escrita para a igreja de Roma. Por isso que está escrito, é dito que é aos Romanos. Mas lá na igreja de Roma, quando Paulo escreveu essa epístola, grande parte do que estava ali dentro da igreja eram os judeus. Então, quando ele diz que apresentei os vossos corpos em sacrifício, isso arremete para um pensamento judaico. Eles entendiam bem. Apresentar o corpo em sacrifício, sacrifício vivo. A ideia do Velho Testamento, corpo morto. Apresentei os vossos corpos, no sentido de um corpo morto, oferecido em sacrifício a uma deidade. Quer dizer, não existe imagem entre os viventes. Essa expressão pode indicar que os crentes devem se oferecer continuamente a serviço de Deus. Também poderia descrever os crentes como mortos por o pecado, mas vivos para Deus. Então, apresentar-se em sacrifício. A ideia do sacrifício é de emolação de um animal para ser oferecido para Deus, por alguma razão. Ou expiação, ou manjares, conforme a Bíblia descreve, porque os sacrifícios eram feitos. É cheiro suave para Deus. Então, aqui está a falar, o apóstolo Paulo diz para os judeus que é preciso que eles, ou nós, neste momento, que também é para nós, que nós nos desgarremos das coisas pertencentes a este mundo, porque nós nascemos sim no mundo, de sorte que por isso estamos aqui, mas agora com Cristo Jesus não somos mais deste mundo. Amém. Não somos mais deste mundo. Cada um que apresenta o seu corpo santo, ele diz que é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem que ser santo. O dicionário do Novo Testamento, que é o dicionário grego, quando diz santo, diz separado para uso. Separado, aliás, do uso profano por Deus e para Deus. Separado do uso profano. Então, por isso Paulo escrevendo, diz, os que se prostituem já não devem se prostituir mais.
Os que mentiam não devem mentir mais. Os que roubavam não devem roubar mais. Por quê? Porque há esse aspecto de se separar do uso profano para o uso sagrado, para o uso conforme é agradável a Deus. E também tem que apresentar o seu corpo, para além de ser sacrifício vivo, santo, também tem que ser agradável a Deus. O mesmo dicionário, hebraisticamente falando, homens com quem Deus se agrada. Quando diz que é agradável a Deus, esse corpo. Esse termo, traduzido para agradável a Deus, está a falar de homens com quem Deus se agrada. Homens que Deus favorece, sendo a ideia resultante dessa expressão. Homens que Deus favorece. E esta mesma palavra é desta que está traduzido nas Escrituras em Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós temos que buscar ao Senhor para que sejamos queridos. Nós temos que nos esforçar para sairmos do tolerável para o aceitável. E esse tempo de quarentena é um tempo para isso. Separação, já viu? Muitas pessoas achavam que não podiam deixar isto, não podiam deixar aquilo, não tinham tempo para Deus. Agora, tudo parece estar quente. Não mexa isso, não toca aqui, não faça assim, não faça assim. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Isso é separação, irmão. Por isso, aquele que tiver juízo, deste momento, sairá mais avivado do que nunca. Amém. Porque vai se exercitar na separação. Vai ter tempo de refletir e ver que isto aqui me faz perder tempo na minha vida. Esse tempo é para isso. Deus está a usar esse tempo para isso. Para ensinar os que nunca aprenderam o que é separação a aprenderem isso aí. Muito importante. A palavra logikos é grego. Pode significar espiritual. Isso gera adoração, que envolve coração e mente, em contraste com ofertas e sacrifícios. De forma alternativa, ele pode indicar adoração que reflete uma correta compreensão da mensagem do Evangelho e uma resposta racional à mesma. Também pode significar verdade, implicando que a adoração é apropriada para aqueles que a fazem com uma mente renovada. A adoração só faz sentido para Deus quando é praticada, é executada por pessoas com uma mente renovada. Uma mente renovada. Uma mente que se conforma com a verdade de Deus. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Que vos renoveis. É o que está a dizer a palavra do Senhor. Que vos renoveis no vosso entendimento. A renúncia implica a responsabilidade pessoal para a transformação pessoal. Não se conformar com este mundo. E isso implica não se transformar com a presente era. Renovação de entendimento refere-se à conformidade mental com a verdade de Deus. Essa renovação resulta em uma transformação na vida do crente. Se você ainda não deixou a sua velha maneira de viver, você não está renovado na sua mente. Porque as nossas ações são resultado do nosso modo de pensar. Isso até em psicologia está aprovado. Está aprovado. A psicologia sustenta isso que a Bíblia está a dizer. Se você pensa mal, você não pode fazer coisas boas. Se você vive pensando bem, não pode fazer coisas más. E isso é consequência. Como resultado, nós vivemos para Deus, agradamos a Deus, nos tornamos aqueles de quem Deus se agrada. Quando nós deixamos as nossas mentes serem transformadas. E aí, Paulo, no versículo 2, também fala de alcançarmos a perfeita vontade de Deus. Isso descreve o propósito da renovação. Por que tem que haver a renovação? Para que alcancemos a perfeita vontade de Deus. É o propósito da renovação e transformação. Israel falhou em reconhecer a vontade de Deus e propósitos. Israel não conseguiu reconhecer que Deus tinha plano, Deus tinha propósitos. E o propósito é este, de reconciliar consigo o mundo em Cristo Jesus. Amém. Este é que era o propósito.
Israel foi levantada dentre as nações e separada delas para se tornar luz entre as nações. E para se tornar uma tocha e se tornar um testemunho vivo entre as nações. Que existe Deus, como também o general assírio. Que depois que ele mergulhou 7 vezes no Jordão, disse, na verdade, eu agora reconheço que não há outro Deus que fez os céus e a terra. Não há outro Deus senão é Israel. Em toda a terra não há. Esse era um dos propósitos. Mas Israel também falhou nisso. Por isso que já eles cultivaram, porque a cultura também fecha as pessoas. Eles desenvolveram uma cultura que não aceitava isso. Por isso que eles usaram o lugar que tinha sido preparado para os gentios, lá no templo de Salomão. E aí eles vendiam pombos, montavam mesas para fazerem câmbio ali. E Jesus repreende a eles. Está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, mas vós já tendes feito covil de ladrões. Aquele lugar que eles usavam era um lugar que, funcionando plenamente o templo, devia ser lugar onde os gentios que se convertiam ao judaísmo permanecessem ali. E eles ficaram sem espaço. Quer dizer, Israel não contava com os gentios no plano da salvação do homem. No plano de Deus para a salvação do homem. Eles não contavam com os gentios. Por isso Pedro teve dificuldade. Deus teve que lhe visitar na casa de Simeão, com uma visão para ele aceitar ir na casa de Cornélio. E quando voltou, os outros quase lhe escrachavam. Dizendo, por que você foi para lá? Tem que dizer, não, tive uma visão e o Espírito Santo desceu. Se o Espírito Santo desceu sobre eles, quem sou eu? Quer dizer, aí eles ficaram aplacados, porque eles não estavam a entender as coisas. Irmão, se você não entender as coisas, você ficará de fora. Lembre-se, são bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras e as branquejam no sangue do Cordeiro. Eles terão direito a entrar na cidade pelas portas. De contrário, ficarão de fora. Como os cães, como os feiticeiros, como os que se prostituem, como os adúlteros, aqueles que amam e cometem a mentira. É preciso que você permaneça, seja firme. Eu vou terminar aqui, irmão, dizendo, em vez do crente se conformar com o mundo, ele é chamado a se conformar com a imagem de Cristo. Por isso, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É o que está a dizer aqui, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E muitas pessoas se negam à instrução, não querem aceitar a correção. Como resultado, o espírito de erro toma eles de assalto. E eles acabam por se perder ao longo da jornada. A minha oração a Deus é que esta palavra entre no seu coração e se entranhe na sua vida. E possa produzir frutos para a salvação eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Deus abençoe ricamente. Para a glória de Deus. Amém.